Em João 1,33, João Batista deixou algo muito claro. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Agora me responde uma coisa. Se é Jesus quem batiza, será que a gente não deveria perguntar para ele quando esse batismo acontece? Porque o que mais tem hoje em dia é gente dizendo que você tem que pagar o preço, subir monte, fazer campanha, jejuar tantos dias, orar de madrugada, virar a noite em vigília, buscar até cair no chão. Mas será que Jesus falou isso? Vamos direto à fonte. Evangelho de João, capítulo 7. Jesus disse: quem crer em mim, como dizem as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E o próprio texto explica. Ele estava falando do Espírito que haviam de receber os que crescem nele, porque o Espírito ainda não fora dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Vamos pensar juntos aqui. Ele diz que quem crê vai receber o Espírito. Eu pergunto, ele fez alguma menção a línguas estranhas? Não. Ele fez alguma exigência de esforço físico ou emocional? Também não. Então, o que ele colocou como única condição? Crer. Simples assim. Agora a pergunta é, se Jesus disse que quem crê recebe, por que tem tanta gente ensinando que tem que fazer algo além de crer? Será que isso não é ir além do que está escrito? Se a promessa é dele, será que a gente precisa acrescentar alguma coisa? Ou será que a gente só precisa confiar no que ele falou? Agora veja o que o texto não diz. Vamos lá. Quem jejuar muito, ou quem buscar bastante, ou ainda quem subir no monte. Não. Ele diz quem crer e mais. Ele fala de rios de água viva fluindo de dentro, ou seja, algo que vem de dentro para fora. Por quê? Porque ser batizado com o Espírito Santo não é uma performance como ocorre nas igrejas. Não é uma coisa externa, é uma transformação interior. E o Espírito, segundo o próprio texto, ainda não tinha sido dado porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas depois que ele ressuscitou e foi glorificado, a promessa passou a valer. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: depois da minha glorificação, todo aquele que crê em mim vai receber o Espírito. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Uma promessa dele cumprida no momento de quê? Da fé verdadeira. E tudo que vem depois disso, manifestações, dons, crescimento, experiências, são frutos, entende? São consequências. Mas o batismo com o Espírito Santo é isso aqui. É receber o Espírito como promessa no momento da fé. E é por isso que os apóstolos eles vão repetir essa verdade em vários outros textos, como Efésios 1,13, que a gente vai ver agora, onde Paulo irá confirmar aquilo que Jesus disse, né? Porque os apóstolos eles não inventaram nada. Eles só repassaram aquilo que o mestre ensinou. Em Efésios 1,13, Paulo diz assim: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Repare na ordem aqui. Não tem como errar. Primeiro, vocês ouviram a palavra da verdade. Depois, vocês creram. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E aí, foram selados com o Espírito Santo. Agora pensa comigo. O que veio primeiro? O selo do Espírito ou a fé? Foi crer que levou ao selo ou foi o selo que aconteceu antes de crer? A Bíblia é clara.
Tendo crido, fostes selados. Ou seja, o selo, que é o próprio Espírito Santo, ele vem logo após, ou seja, logo depois da fé. Não tem intervalo, entende? Não tem ritual, não tem uma fila de espera espiritual. O selo é automático, é a resposta de Deus à fé genuína. E o que significa esse selo? Vamos lá. Na época de Paulo, o selo era usado para 3 coisas comuns. Primeiro, confirmar a autenticidade, como quem diz, isso aqui é verdadeiro. Segundo, marcar uma propriedade, ou seja, isso aqui agora pertence a mim. E terceiro, garantir a segurança, como um documento que ninguém podia adulterar depois de ter sido selado. Então, Paulo está dizendo que ao crer, a pessoa é selada com o Espírito, ou seja, ele está dizendo que Deus reconhece aquela fé como verdadeira, como autêntica. Ele declara que aquela pessoa agora é dele, e ele coloca o Espírito como garantia de promessa da salvação. Agora deixa eu te perguntar, se a pessoa já foi selada com o Espírito Santo depois que creu, o que mais ela precisa dizer para dizer que foi batizado com o Espírito Santo? Você acha que falta alguma coisa? Ou será que é a religião que adicionou um monte de requisitos que a Bíblia nunca exigiu? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ouviu a palavra, creu no Evangelho, foi selado com o Espírito Santo. Isso daqui é o batismo com o Espírito Santo. O Espírito de Deus selando o crente no momento da fé. E sabe como Paulo chama esse Espírito? O Espírito Santo da promessa. Por quê? Por que ele usa esse nome? Porque esse é o mesmo Espírito que Jesus prometeu. É o cumprimento exato do que ele falou em João capítulo 7. Então, repare, Jesus prometeu que quem cresce nele receberia o Espírito, e Paulo confirma, quem crê no Evangelho é selado com o Espírito Santo da promessa. Está vendo como a palavra se completa? Não tem confusão, não tem misticismo, não tem exagero emocional, mas apenas uma coisa, a fé autêntica, sincera e verdadeira. E o Espírito como resposta de Deus. E tem mais. Paulo reforça esse mesmo ensinamento em 1 Coríntios 12:13, quando diz: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Agora pare e pense comigo. Quantos foram batizados aqui? Só alguns? Só os que falarem línguas? Ou Paulo está dizendo que todos os crentes foram batizados? Ele diz com todas as letras, todos nós fomos batizados em um só Espírito. E quando ele diz todos nós, ele está incluindo quem? Os irmãos da igreja de Corinto. Agora me diz, a igreja de Corinto era uma igreja perfeita? Era uma igreja espiritualmente madura? Não. Era uma igreja cheia de problemas, divisão, inveja, imoralidade, carnalidade. E mesmo assim Paulo diz, todos vocês já foram batizados com o Espírito. Então, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Como é que alguém pode dizer que o batismo, com o Espírito Santo é uma experiência que só acontece com alguns? Se Paulo afirma que todos os que estão no corpo de Cristo já passaram por esse batismo. Como é que pode ser um segundo estágio, se ele diz que esse batismo é o que forma o corpo? Porque, segundo o texto, é por meio desse batismo que formamos um só corpo. Agora reflita comigo. Como é que alguém pode estar em Cristo se ainda não foi batizado no Espírito? Como é que pode ser parte do corpo se ainda não passou
por esse batismo que justamente forma o corpo? Não faz sentido. O que Paulo está dizendo aqui é muito profundo. O batismo com o Espírito Santo é o ato espiritual que insere o crente no corpo de Cristo. Isso não tem a ver com manifestação, não tem a ver com experiência emocional, tem a ver com a posição espiritual. É quando Deus te tira do mundo e te coloca dentro do corpo de Cristo. E aí vem a parte final do verso. E a todos nós foi dado de beber de um mesmo Espírito. Todos receberam o mesmo Espírito. Não tem crente com meia dose de Espírito. Entende? Não tem série A e série B no reino de Deus. Mas todos receberam da mesma fonte. Então, se todos foram batizados no mesmo Espírito e todos receberam da mesma água viva, como Jesus prometeu, a única conclusão possível é essa. O batismo com o Espírito Santo, ele acontece no novo nascimento. No momento em que a pessoa crê em Jesus, já é selada por ele e inserida em seu corpo. Tudo que vem depois, dons, ministérios, experiências espirituais, são consequências, não condições. E mais uma vez, a Escritura confirma aquilo que o próprio Jesus já tinha falado. Nada além de fé, nada além de promessa. Agora eu te faço uma pergunta. Mas não é uma pergunta minha, é uma pergunta do próprio apóstolo Paulo. Aliás, é mais do que uma pergunta, é uma provocação. E está em Gálatas capítulo 3, versículo 2. Olha o que Paulo diz para aqueles que estavam sendo influenciados por líderes religiosos da época. Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Percebe o peso dessa pergunta? Paulo não está dando aula. Paulo não está fazendo um discurso. Ele está desafiando o pensamento dos próprios ouvintes. Assim como eu quero desafiar o seu agora. Você recebeu o Espírito Santo porque fez tudo certinho? Porque seguiu rituais religiosos? Porque foi batizado nas águas? Porque fez jejum? Porque foi ungido com óleo? Ou será que recebeu simplesmente porque você ouviu a mensagem e creu de verdade? Paulo está deixando claro que o Espírito não é uma recompensa do esforço religioso, mas sim uma consequência da fé. E veja, ele está escrevendo isso anos depois da ressurreição de Jesus, para que pessoas que já tinham recebido o Espírito, para pessoas que já tinham recebido o Espírito, aliás. Então, veja que o Espírito não depende de obras humanas, é como Paulo diz. Gente, vocês acham mesmo que foi por mérito, por merecimento? Ou será que vocês esqueceram como tudo começou? Agora pensa comigo, se Jesus é quem batiza com o Espírito, e se Paulo afirma que o Espírito é recebido pela fé, então o batismo com o Espírito Santo acontece no exato momento em que a fé acontece. Simples assim. Sem teatro, sem ritual, sem intermediário. Só entre você e ele. Então, vamos resumir tudo. Quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Qual é a condição para receber? Crer. Quando isso acontece? No momento da fé verdadeira. Efésios, Gálatas, Coríntios, Atos, todos confirmam isso. O batismo com o Espírito Santo não depende de esforço humano. Não exige ritual, campanha, sacrifício. É uma promessa e quem crê recebe. E aí talvez alguém pergunte, mas e Atos 2? Ótima pergunta. Porque tem muita gente usando Atos capítulo 2 como modelo obrigatório,
quando na verdade aquele episódio foi único. E no próximo vídeo a gente vai responder: Atos 2 é o padrão para o batismo com o Espírito Santo ou foi apenas um evento histórico específico? Não perca!